Bom, vamos falar da taxa de desemprego. A taxa de desemprego fechou o ano de 2024 em 6,6%. O menor patamar da série histórica iniciada em 2012. Então, o menor patamar nos últimos 12 anos. Segundo o... Quem? Segundo quem, Mônica? Quem? O IBGE. Ah, Mônica, quem? IBGE? Ah, tá. Segundo o IBGE, Importantíssimo, o índice ficou em 6,2% no trimestre encerrado em dezembro. Em 2014, houve uma redução de 1.100.000 pessoas desocupadas em relação ao ano anterior. O país também, em 2024, houve uma redução de 1.100.000 pessoas desocupadas em relação ao ano anterior. O país também bateu o recorde de pessoas ocupadas no último ano, mais de 103,3 milhões. Paulo Loyola. Como eu já vinha dizendo, inclusive retomando a questão aqui da injustiça que é com o ministro Haddad, o ataque que foi feito por ele pelo Kassab. Bem, o que a gente vê, não só pelos dados do IBGE, mas por vários outros dados. A gente tem os dados do CAGED, que não dá para mudar dado do CAGED, porque são informados pelas empresas. A gente teve a maior criação de vagas da história. E eu não sei o que o Diogo da Luz vai inventar para ficar contra isso. Agora, o que a gente tem, de fato, é uma economia que está, sim, aquecida, com dados econômicos maduros. E isso está sendo visto na realidade econômica. Isso também é responsável, Capês, por exemplo, pressionar a inflação. Nós temos hoje um problema de demanda, além de um problema político, um problema de confiança do setor financeiro junto ao governo Lula. Estava saindo um dado, por exemplo, outro dia, de que 95% das previsões feitas nos últimos 4 anos pelo Boletim Focus estavam erradas. Coincidentemente, muito mais erradas contra o governo Lula do que contra o governo Bolsonaro. Mais otimistas em relação ao governo Bolsonaro, mais negativas em relação ao governo Lula. Então, do meu ponto de vista, inegável que a gente tem um ponto de vista negativo do mercado e do setor financeiro em relação ao governo. O que a gente está vendo é, sim, um mercado superaquecido, refletido, por exemplo, no crescimento da indústria, foi um dos maiores crescimentos da indústria dos últimos anos, e em diversos outros pontos. E é bom dizer, gente, essa metodologia não mudou. Muita gente fica espalhando fake news, falando, mas o IBGE, e aí faz piada com o IBGE. A metodologia nunca mudou. É a mesma metodologia. É o menor dado da série histórica no que se refere a desemprego. Gostem ou não gostem, façam piadas ou não façam, mintam ou não mintam. Muito bem. Está colocada aqui a posição do Paulo Loyola, ele é sempre muito assertivo nas suas... Competente, Paulo Loyola. Diogo da Luz, eu queria fazer uma pergunta a você, coisa que eu não entendo. De acordo com o Valor Econômico, publicação de setembro de 2024, dispararam os pedidos de seguro-desemprego. Passaram de 6,98 milhões para 7,35 milhões. Então, eu não entendo como é que está caindo o desemprego e subindo o número de pedidos de desemprego. Não estou falando do IBGE, pelo amor de Deus, mas eu não consigo entender essa dicotomia. Eu acho que existe uma explicação técnica e, olha, muito ao contrário do que fica inventando o Paulo Loyola aí, eu não sou de... Eu quero que você prove o que eu inventei. Se eu inventei alguma coisa, você prova o que eu inventei, por favor. Vai provar que... Dizer, eu não sou de inventar coisas, e sim de trazer fatos e opiniões que eu realmente acredito. A história que você trouxe sobre arrendamento não existe, cara. Como se algum pobre tivesse condição de pagar aluguel sobre a terra. Isso é ridículo. O assunto já... Pelo amor de Deus. 5% da produção. Nós estamos falando sobre taxa de desemprego. O que acontece no desemprego? Vamos ouvir esse número é bom. 6,2% de desemprego é um número bom, sem dúvida. E, de fato, existe procura pelo seguro-desemprego muito grande. Por quê? As pessoas estão mudando na forma de trabalhar. Tem muitas pessoas que estão deixando de procurar o emprego. E a medição pelo emprego é de pessoas que procuram. Se a pessoa não procura e vai se resolver de outra maneira, ela não aparece como desempregada. O que está acontecendo na prática, principalmente, felizmente, é que o Brasil está se tornando cada vez mais um pouco maior que o próprio governo. O Estado brasileiro, para não dizer esse ou aquele, o Estado brasileiro sempre nos atrapalhou muito. Mas a realidade é que a gente está aprendendo a se virar por conta própria e depender menos dele. Então tem cada vez mais
contratos de trabalho que fogem de CLT, de qualquer outra coisa assim, e as pessoas se entendem e se dão bem. Tem mais pequenos negócios acontecendo também. Não é o governo que está fazendo o país crescer de forma alguma. Ao contrário, o que o governo está fazendo é derretimento do valor do real. Isso sim ele está fazendo e todos estamos pagando um preço muito alto por isso. Muito bem. E apenas para esclarecer, nem o Paulo Loyola e nem o Diogo da Luz inventaram nada, não são de inventar, são perspectivas diferentes, análises diferentes, pontos de vista distintos dentro dos dados que são apresentados. E aí, para você tirar a sua conclusão. É por isso que aqui é linha de frente, é debate. Você vai ouvindo as posições e vai formando a sua convicção. Nós não queremos fazer a cabeça de ninguém, queremos que você forme suas próprias ideias. Renato Dorgan. Não, eu acho que assim, ó, o desemprego que a gente vê, a gente faz qualitativo aí no Brasil inteiro, a gente percebe que o desemprego, na verdade, não é alto, você tem uma ocupação grande, mas o que o Loyola fala aqui e o que o próprio Diogo da Luz falam é real, só que sob perspectivas diferentes, você está certo. O emprego é que tem empregos no Brasil, pleno emprego no Brasil, não chega a ser pleno emprego, mas tem muito emprego no Brasil, mas a remuneração é muito baixa, ok? A média da remuneração do emprego no Brasil é de um salário e meio. O brasileiro, né, de classe C, principalmente, C2, né, ele não fica nesse emprego, né? Ele consegue, através de bicos, né, e através de uma certa complementação, ficar mais livre o dia a dia dele e ter essa mesma remuneração do emprego. Então, o que na verdade tem é que tem muitos empregos mesmo, mas muitos empregos com remuneração muito baixa. Ok? O que a gente vê é que são empregos de 1 a 2 salários, que daí o custo de vida, como está alto, e cresceu o custo de vida, querendo ou não, o custo de vida tinha caído em 2023, mas ele volta a crescer no segundo semestre de 2024, principalmente no final do ano e agora. Então fica curto o fim do mês, fica difícil pagar a conta do supermercado, fica difícil pagar a conta de luz, porque os salários são muito baixos. E de uma maneira ou de outra, a geração de emprego existe, por exemplo, supermercado. O supermercado é um setor, o Capês, que está em plena ascensão em várias cidades do Brasil. Só que assim, ele paga ali um salário, o sujeito tem que trabalhar de segunda a segunda, então, claro, tem pleno emprego, a taxa de desemprego é baixa. Você pergunta num grupo, e aí, tem emprego? Tem emprego, só que o salário é baixo. Esse é o grande drama hoje do Brasil, é o custo de vida. Não é o problema de desemprego, não é a discussão de 2000, da eleição de 2002, que o discurso, que a discussão foi desemprego, aquela disputa Serra, Ciro e Lula. A discussão agora não é desemprego, a discussão agora é custo de vida alto. O nosso dinheiro está desvalorizando, o custo de vida está alto. Mônica Rosenberg. Eu queria trazer um paradoxo nessa questão do emprego, porque com a taxa de juros do Brasil, que é a taxa mais alta do mundo, também. A tendência das empresas é enxugar investimento, não criar emprego. As empresas estão quebrando, esse é um juros que destrói o empresariado. Então, existe realmente de se perguntar como que, se o dinheiro está indo para investimento em vez de estar indo na expansão das empresas, como é que a gente ainda consegue ter esse crescimento da taxa de empregos? E mais uma coisa, o Paulo falou muito bem, quando você tem mais gente trabalhando, você tem mais dinheiro circulando. E nós precisamos de uma abordagem de longo prazo de enxugar a economia, de esfriar a economia. Porque senão realmente fica difícil controlar a inflação. Não há taxa de juros alta que segure. O único jeito de segurar a inflação é esfriando a economia. E menos emprego seria melhor para a gente poder ficar mais tranquilo e não ter uma enorme recessão. Perigoso. Então, aí é o perigo, o equilíbrio dificílimo de ser encontrado é como é que você esfria a inflação sem deixar o povo na miséria. E com o governo que nós temos, que é um governo com um olhar social para o mais pobre, a tendência vai ser justamente acelerar. E por isso que é tão bom que a gente agora está ouvindo falas aí de que é preciso esfriar, de que é preciso segurar. Isso é muito positivo. Tem outra forma de esfriar a inflação também, de reduzir a inflação, que é o governo gastando bem menos, tomando menos dinheiro emprestado, emitindo menos dinheiro e reduzindo os impostos, deixando as pessoas trabalharem com mais liberdade. Mas porque daí elas vão desemprego, produzir mais.
Não, elas vão produzir mais e isso vai gerar muito mais economia, não tenha dúvida alguma. A gente vê todos os países com elevadas cargas tributárias, quando reduzem sua carga tributária, muitas vezes a arrecadação até aumenta, porque a economia aquece. Aonde que isso aconteceu, Diogo? Em muitos lugares do mundo. Mas quais lugares? Diversos. Mas a economia aquecer... Não, desculpa, mas qual economista defende isso? Diversos lugares. Não, eu quero saber a sua fonte. Ora. Não, pera, eu acho que assim... Eu quero saber de onde você tirou essa informação, Diogo. Essa economia europeia, Isso é clássico, assim, Qual é? clássico nos livros De onde de economia. Qual livro de economia? Diversos aí. De qual autor? Não, mas isso é uma visão da economia. Eu não tenho mais pergunta. Eu acho que tem uma coisa... Todo mundo quem? Eu não sei disso, Diogo. Ô, Capês, essa é mais uma prova? Não, a pergunta que fica é a seguinte: a redução da carga tributária pode dar um alívio às empresas e, consequentemente, estimular a economia e gerar emprego? Certamente. Isto é possível ou não é possível?